é narcisista, né? Meu psiquiatra. Olha que lindo. Meu médico. Ah, tá. Mando já. Bom, pessoal, vamos lá. Na parte 3 aí, que tem até o número 10, são repetições do que nós já falamos, tá? Então, não vou parar muito aqui, não. Vamos aqui. Princípios gerais de formulação dos sonhos, 3.1. Bom, na página de número 12, os sonhos são verdadeiramente uma estrada real que leva ao acesso inconsciente da mente. Revelam principalmente os conteúdos mentais que foram reprimidos ou de qualquer forma excluídos da consciência e de sua descarga pelas atividades defensivas do ego. Uma vez que a parte do id, cujo acesso à consciência foi barrada, é precisamente a que está envolvida nos processos patogênicos que originam as neuroses. E talvez mais uma razão muito importante para um lugar especial que o estudo dos sonhos ocupa na psicanálise. Então, claro, o ser humano ele é dividido, né? Para nós nos constituirmos como sociedade, tivemos que reprimir os nossos desejos, mas a repressão significa conservação e não eliminação. Daí que os sonhos, ele acaba sendo, revela a estrutura da pessoa, né? Então, por isso que os sonhos, normalmente, eu já tenho essa experiência de atendimento, que no começo, o paciente, ele traz só o relato, depois ele começa a sonhar. Então, é muito comum depois de um início da psicanálise, da análise, o paciente começar a sonhar, começar a desabrochar, como nós falamos aqui na aula, no período passado, né? Sobre que não pode vir de uma vez uma revelação. Você não pode trazer não pode trazer para a consciência conteúdos muito traumáticos de uma só vez. É como se o psiquismo fosse se exercitando, sabe? Ele fosse ganhando. Por isso que o analista tem que ter paciência, entendeu? Ele não pode querer forçar. Nós estávamos conversando na hora do almoço sobre a estrutura psicótica. O psicótico ele tem uma outra forma de pensamento, entendeu? Então, o sonho do psicótico é dividido. É alucinatório. É aquele sonho que ele é uma outra realidade, né? A paranoia, por exemplo. Tem pessoas, não sei se você percebeu, tem pessoas que ela sempre está sendo perseguida. Ela sempre está sendo invejada. Vocês já perceberam? Principalmente, assim, elas dizem, não, porque tem sempre alguém com inveja dela. Tem sempre alguém querendo tomar o lugar dela. Oi? E você sabe que a religião, ela tem muito disso daí. Entendeu? Por quê? Porque é um mecanismo de projeção. Entendeu? A paranoia é esse mecanismo da divisão do ego. Então, você falou do Valdemir Santiago ou de outras igrejas que tiver, mas eu diria o seguinte, que é um fenômeno que, quanto mais religiosa a pessoa, mais fervoroso, maior é a tendência dela ter essa dimensão. Entendeu? Se sentir perseguida. E os personagens, você pode fazer uma terapia, uma autoterapia, de perceber quais são os personagens que as pessoas mais gostam. Entendeu? José, Moisés. O que uma pessoa traz quando gosta desses personagens? Jó, Jeremias, o melancólico. O nego gosta de Jeremias e tal. O que ele vê tanto de Jeremias, né? Então, assim, isso revela. Isso aí não é só evangelho, é nos filmes também. Os personagens que nós nos identificamos, tem tudo isso, né? Então, assim, tem alguns filmes que, para algumas pessoas, é muito pesado. Tem filme que não dá. Por exemplo, eu não gosto muito de filme que envolve sequestro de criança, essas coisas. Né? Porque, para mim, talvez, sequestrar uma criança, para mim, é algo assim que extrapola a minha tolerância, sabe? Maldade com criança, para mim, é algo... Assim, eu fico abalado. Quando eu assisto um filme, que eu vejo a pessoa separar
Claro que isso pode ter a ver comigo, né? Claro, se for fazer análise, vai ver que por que isso mexe tanto comigo? Bom, deve mexer com qualquer ser humano razoavelmente normal, mas com outros é mais, né? Tá bom? Então, o sonho é justamente essa conteúdo latente, né? Aí o conteúdo latente do sonho é dividido em 3 categorias principais. As impressões sensoriais noturnas, que está na página 12, ou seja, são as quais invadem continuamente os órgãos sensoriais do que dorme. Às vezes, algum participa da iniciação de um sonho, nesse caso, formam parte do conteúdo latente. Todos nós já experimentamos, né? E coloca aqui, ó, o som de um despertador, sede, fome, urgência, urinar ou defecar, dor de um ferimento ou um processo mórbido. Se alguém duvida que o sonho é a realização de um desejo, basta ver quando você sonha urinando, né? Quem toma cerveja aí, na noitada aí, chega em casa tal, e vai levantar muito, chupa melancia. Então, é interessante que toda vez que você sonha que está aí no banheiro, você acorda com vontade de ir ao banheiro. Se a pessoa tiver dificuldade, né, de contenção urinária, ele vai na cama. Não é interessante como que você acorda, né? Está com vontade no banheiro, você vai sonhar que está fazendo, né? Isso mostra, de fato, essa relação aí do conteúdo latente com as impressões sensoriais noturnas. Ideias relacionadas a preocupações em estado de vigília, né? Ideias daquele que sonha, que permanecem conscientemente ativos em sua mente durante o sono. Por causa da sua atividade contínua, tendem a acordar a pessoa, do mesmo modo que o fazem os estímulos sensoriais. Se a pessoa sonha ao invés de acordar, esses pensamentos, ideias, atuam como parte do conteúdo latente do sonho. Então, essas ideias relacionadas a esse estado de vigília e o impulso do id, que esse daqui, talvez, é o mais significativo nos sonhos, que é, na sua forma original, que são banidos pela defesa do ego e da consciência ou da gratificação durante a vigília, página 13, tá? Essa é a parte do id. Voltei aqui. Tá certo, né, pessoal? Não voltei não, né? Tá certo, né, ou não? Tá certo. Achei que eu tinha já algo parecido aqui. Esta é a parte do id que Freud chamou de reprimida, em sua monografia sobre a hipótese estrutural do aparelho psíquico. Veja lá, em 1923. Embora mais tarde eu trace o ponto de vista, agora geralmente aceito pelos psicanalistas de que a repressão não é a única defesa que o ego emprega contra os impulsos do id inadmissível à consciência. Então aqui, veja bem, nós estamos falando aqui que em 1923, claro, lembra, nós estamos falando sempre, né? Que o Freud escreveu a Interpretação do Sonho em 1900, ele começa em 1895 com Breuer, aquelas experiências, ele tem um atendimento da Ana O, né, que é a Von Ene, senhorita Von, né? Então, assim, ele vai progredindo no desenvolvimento da teoria. Então, em 1923, ele descobre que existem outras formas, né, além da repressão. Existem outros mecanismos, tá? Então, ele vai colocar aqui o seguinte, ó. A repressão não é a única forma. Claro, não é só a repressão. Tem a projeção, tem a idealização, tem muitas formas que a pessoa vai usar que o inconsciente vai usar para não ter acesso à consciência. A idealização, que nós falamos aqui, que é o ideal do eu, né? É a projeção, a negação, é uma outra. Então, existem diversos mecanismos de defesa. Mas é claro que o Freud, aqui nesse período do livro, Interpretação dos Sonhos, ele ainda não tinha elaborado nem aquela teoria da primeira tópica, que é o inconsciente, pré-consciente e consciente, pré-consciente e o inconsciente. Então, nesse período de 1900, essa tópica ainda não tinha. Freud foi elaborando, falando, olha, tem o nível do inconsciente, a consciência, tem a pré-consciência, que é aquilo que você acessa quando você quer, né? Um evento na sua vida que você acessa quando você quer. Ele não está na consciência, mas está passível de acesso. Então, nesse período aqui da interpretação dos sonhos, é bom entender que o Freud aqui, por exemplo, o conceito, por exemplo, de transferência, contra-transferência, ainda é muito
é muito novo, entendeu? É muito novo, tá bom? Então, existe sim uma evolução histórica dentro da psicanálise. Tipo de excitações do sonho. Sensorial externa, que é objetiva, quando o sonho é provocado por ou nele são incluídos estímulos provenientes do meio, como um raio de luz, ruído despertador, galo cantando, determinado cheiro e etc. Então, isso aqui são coisas que vão estimular o sonho. Excitação, nós falando do cafezinho, né? De repente você passa no lugar, tem aquele cheiro de cafezinho, ou você vai comer no lugar e tem aquele bolinho de milho. Olha só. Aí você faz tempo que não sonha com a avó, né? Aí você vai na casa de um amigo, come um bolinho de milho e assim, talvez você não lembre exatamente, mas de alguma forma aquele ambiente reproduz essa. Aí à noite você sonha, olha só. Claro que aí nesse sonho à noite pode aproveitar o embalo, né? E trazer conteúdos reprimidos. Então, é isso que é interessante. Mas veja, onde foi que começou? Começou naquele bolinho de milho lá, que remetia à avó, e aí que te leva o tempo que você era criança, e aí que você começa a trazer conteúdos históricos reprimidos nisso aí. Tá bom? Se alguém tiver com sono aí, tem... Como é que chama o nome lá, irmão, daquele negócio lá? Red Bull, para ganhar asas e ficar sentado. Excitação interna subjetiva. No caso, a excitação interna, temos os fatores até estruturais e os motivos latentes propriamente dito, né? Tem os motivos latentes, mas é claro que nesse sentido aí vai estar inconsciente. C, estímulos somáticos internos, orgânico. São todas as causas orgânicas, tais como dores, incômodos, entre outros, também incorporados ao sonho. A função do sonho é, entre outras, afastar todas as nossas preocupações desagradáveis e todas as fontes de excitação que nos são prejudiciais e que perturbariam o nosso repouso, para transformá-los em motivos agradáveis e prazerosos. Então, assim, o sonho ele é um guardião do sono. O objetivo dele é, claro que o objetivo do sonho é ele guardar o sonho, né? Mas o sonho ele traz conteúdos e aí o sonho ele tem que usar os seus mecanismos para que o seu sonho seja prazeroso, para que não perturbe, né? Por isso que tem o esquecimento do sonho. Por isso nós esquecemos do sonho, justamente por causa disso. Porque ele mexe lá e depois o próprio esquecimento é um mecanismo de delete. Né? Então você sonha, você fala assim, agora isso eu não vou esquecer, eu vou levar para a terapia. Aí você sonha, você não marcou nada, aí de repente você vai lembrar dele e fala, nossa, esqueci. Só que aí na terapia, você pode resgatar esse. Mais à frente nós temos na apostila marcada inclusive sobre isso. Que a terapia faz você resgatar algum sonho que você lembrou um pouco ou esqueceu. Por quê? Porque na fala lá vai começar a mexer em algumas coisas que vão trazer. Tudo bem aí, pessoal? Alguma pergunta sobre isso? Aham. Então, o sonho, lembra que nós falamos aqui nos estímulos sensoriais? Exatamente. Assim como você pode ter um sonho, porque foi na casa de alguém, e lá você conheceu uma pessoa que pode ter parecido com um parente seu, da mesma forma isso. O filme de guerra, o que ele vai fazer então? Ele vai ativar em você vivências de conflitos que você teve. Então, o filme ele pode ser a causa. Entendeu? Ele vai ser um estímulo. E aí você vai ter sonho, por exemplo, de um conflito com uma irmã que você teve há muito tempo. E nela você briga e tudo. Mas qual foi a causa? O filme, esse filme de guerra, que trouxe um conflito entre duas irmãs que se separaram, não sei. Você entendeu? Então é isso daí que a gente chama de estímulos sensoriais. São os que normalmente provocam os sonhos. Exatamente, é que aquilo ali mexeu com alguma coisa lá. Lembre que os filmes têm esse poder, né? Sim. Certo. Sim, se enquadra, exatamente. O que a gente tem que entender
é que o sonho, ele tem sonho que você duvida que foi sonho, tão real que foi. Né? Essa é uma verdade. Tem sonhos que parece que de fato. E aí é que é interessante, né? E você começa a duvidar se foi sonho. Porque é tão real que foi. Você vê como que o sonho é isso. Agora, se essa realidade foi algo bom, que lhe deu prazer, não teve censura no ego. Você pode sonhar você pode até lembrar o que aconteceu. O problema é quando isso lhe traz algo traumático. E isso passa. É aí que se gera. Nós falamos pesadelo, é isso. Pesadelo é a parte do sonho que a censura, que os mecanismos de defesa não conseguiu trabalhar. Então, nós dividimos. Eu tive um sonho quando é bom. Tive um pesadelo quando é ruim. Na psicanálise, não. Você teve um sonho. O bom é quando é que o seu sonho que você teve que você achou bom não teve censura. Não teve proibição. Passou direto e lhe deu alegria. E o pesadelo? Então, o pesadelo é o seguinte, é que você vivenciou aquilo que te envergonha, te causa mal, aquilo que você teme, só que você vivenciou de uma forma metafórica, camuflada, simbólica. Então, passou as figuras com representações, você não associou conscientemente, mas no inconsciente pegou. Entendeu? Sim, se frustra porque você tem aquele sonho que você deve ter sonhado e você até quer continuar sonhando de novo. E tem sonho que você continua sonhando de novo. Não, eu entendi. Mas a frustração aí é diferente. É o desejo que você queria de que for, né, e que continue. Até aí, é o tipo de frustração que vale a pena. É o tipo de frustração que se você pudesse sonhar de novo, você sonharia. Tão bom que foi o sonho. Mas o que nós estamos falando aqui é aquele que passa, que mexe com os seus conflitos, mas você não sabe o que é. Você não sabe porque você não interpretou ele. Você não associou. E olha gente, como que o sonho, ele representa o conflito da vida normal. O que nos traz angústia é não elaborar, é não dar sentido à experiência. E o que acontece quando o sonho passa com mensagens camufladas, com imagens distorcidas, condensadas, e você sabe o que sonhou, identifica os objetos do sonho, mas diz, não sei por que eu estou assim. Essa é a incógnita. Não sei por que esse sonho me perturbou tanto. Então, a resposta é, você não sabe porque o trabalho do sonho foi bom. Qual? Ele conseguiu, no trabalho da condensação, no trabalho da dramatização, ele conseguiu fazer com que passasse só a nível do inconsciente. E não deixou que você tivesse consciência daquilo. Mas você realizou um desejo censurado. Por isso o incômodo. Falei aqui do caso do homem que tem uma queda, por exemplo, homossexual, e ele sonha que a mulher dele está com outro. Claro que isso vai trazer incômodo. A minha mulher com outro, tal. Mas aí ele percebe que aquilo incomodou demais. Muito além daquilo. Por quê? Porque o que ele não sabe é que não era a mulher dele que estava no sonho com outro. O que ele não sabe é que ele colocou a mulher no lugar dele. Porque ele não poderia se ver no sonho, ele assumindo o desejo dele com o outro. Por isso o sonho trouxe essa angústia extrema. Lima, mas não pode ser angustiante o cara sonhar que a mulher dele está com outro? Sim. Mas o cara mesmo vai saber. Tá. Mas não é para tanto. Onde é que está essa angústia extrema? Você está percebendo? Essa angústia é por quê? É porque no inconsciente ele transgrediu, ele fez e realizou o seu desejo. E o inconsciente sabe disso. E ele não. Exatamente isso.
Roberto Carlos cantou exatamente. Sim, eu estou citando o exemplo do homem, mas mesma coisa. Sim. É. Ó, por exemplo, tem mulher que tem um ciúme exagerado. Mas veja só, o que a gente é bom, o que é bom a gente colocar, o que é bom a gente colocar é o seguinte: a psicanálise não estabelece um dogma. Então é aí que a gente vai entender. Lima, quer dizer então que se a pessoa tiver ciúme da mulher e ele sonhar? Não. Eu estou dizendo que se o cara tiver, ó, se a mulher também tiver um desejo homossexual, se a mulher tem um desejo homossexual, vamos usar o princípio da filosofia lógica bem rasinho só. Se a mulher tem um desejo homossexual, quem é que ela deseja? Pode falar. Ok, outra mulher. O marido dela, se ele tem um desejo heterossexual, que é o comum da mulher ter ciúme do marido com outra mulher. O marido deseja quem? Uma mulher. Ó, correto? Então, o ciúme dela, dele com o ciúme que ela tem dele com outra mulher. Veja que essa outra mulher é o desejo reprimido dela transferido para ele. Então, ao ter ciúme dele com outra mulher, é o desejo que ela tem de ter outra mulher, e isso não pode vir para a consciência, então ela projeta no marido realizando o desejo dela. Agora, Lima, qual a diferença do neurótico para o psicótico? No neurótico, ele vai dizer: eu desconfio que você tem outro. Eu desconfio que você tem outro. Eu estou desconfiado. E o psicótico? Eu tenho certeza que você tem outro. Você tem outra. A diferença básica entre o neurótico e o psicótico é que o neurótico duvida, tem dúvida. O psicótico tem certeza. Vou repetir. Se a pessoa tiver um desejo homossexual latente, reprimido. Se. Nem todo ciúme, de fato, expressa. Não. Pode ser, de fato, um ciúme mesmo. Tá bem? Mas aí o que eu estou dizendo? Aí, como que isso acontece no sonho, então? Então, no sonho acontece isso. Acontece que a pessoa vai colocar alguém para realizar o desejo dela. Mas no inconsciente, ela está realizando o seu desejo. Mas ela não sabe. Por isso que ela fica com esse extremo de angústia. Uma angústia exagerada. Porque enquanto no consciente o marido dela está com outra, no inconsciente ela está com outra. Como não está na consciência, vem angústia. Numa terapia, o que ela ia fazer? Ela ia se defrontar com essa homossexualidade latente. Aí precisava. Não, aí é que está o pulo do gato, né? Que a pessoa usa a psicanálise de forma errada. Lima, então, se ela descobrir, ela vai realizar o desejo? Não. Mas ao trazer o desejo para a consciência, ela elimina o sintoma. Ela elimina a angústia. Ela vai deixar dessa ciumeira boba que ela tem do marido, quando descobrir que na realidade é ela que está com desejo com outra mulher e não. Está vendo como muitos ciúmes pode ser isso? Agora, se alguém duvida que isso faz parte da realidade, basta ver o número de casais que se separam e casam com pessoas do mesmo sexo. E vou dizer, eu já vi isso dentro da religião de maneira assustadora. Hoje eu entendo, na época eu não entendia não, foi um susto, né? Aí depois, então, só para ver que isso de fato tem comprovação. Foi lá atrás. É porque é o seguinte, se o sonho trouxer algo relacionado ao consciente só, não tem conflito. Ah.
Certo. Você dorme e no outro dia você... Então, tem relação com a realidade, algo que está consciente, mas que incomoda, é um conflito. Né? Você deita, dorme e no outro dia acorda com algo, uma ideia. Certo. Então, e o sonho? Pessoas que, aí eu acho que tem grandes ideias, né? Certo, certo. Inventa alguma coisa, às vezes é um conflito da realidade e ele tem um desejo de resolver um determinado problema. E o sonho talvez seja um mecanismo, o fato de ele estar elaborando aquilo durante o sono ajuda ele a resolver esse. Não, mas você tem razão. A gente não exclui essa ideia. Pelo contrário, o sonho, ele tem normalmente a ver com a realidade. Agora é interessante, você falou isso aí, você falou e você mesmo deu a resposta. Veja, ele tem um problema no trabalho lá, não sei o que mais lá, ele sonha, e aí até sonhou e até veio com a ideia de resolver. Pois é, o sonho não é a realização de um desejo? Pois exatamente. O sonho não exclui isso. Agora, não, mas acaba sendo inconsciente. Porque, veja só, qual é o desejo que ele tinha? Claro que tem que ter um caso particular para mostrar a ideia. Vamos dizer que ele estava com a ideia de sair desse trabalho. Vamos lá. Ele estava com um monte de problema, mas ele não queria sair. Ele não tinha. Ele pensava em muitas soluções, mas não sair. Aí, de repente, ele sonha e ele chega a uma coisa. Cheguei à conclusão nesse sonho que eu vou sair do trabalho. Ou ele sonhou saindo do trabalho. Aí ele vai lá e pede a conta e sai, sei lá. Pergunta era consciente o desejo dele, de fato? Sim. Você precisa resolver efetivamente, né? Sei lá, um problema que está ocorrendo ali no seu grupo de trabalho, está consciente, é real, você precisa de uma solução, mas não sabe como ocorrer. Então, às vezes, você faz essa elaboração noturna. Certo, No outro dia, você consegue ter uma luz ou algo, né, para melhorar a situação. De toda forma, acabou sendo a realização de um desejo, né? Eu acredito que sim. Eu acho que não. Sim. Certo. Tá certo. Não vejo por quê. Bom, vamos lá? Bom, sonho como forma de resistência, né? As formas que assumem revelam componentes de base da estrutura do caráter do paciente e eles elucidam as duradouras defensivas do ego. Inconscientemente, os pacientes reduzem um fator do id na resistência ao se apegarem a anseios infantis mediante a regressão. Na análise, esperamos até encorajamos a regressão. Entretanto, temos de recordar que ela se pode tornar uma satisfação em si mesma. Olha que interessante, ó. O superego, sobretudo, quando funciona, a carga a mente em oposição a todas as formas de gratificação e bem-estar, apoia a resistência ao negar o processo terapêutico e a manter a autocondenação. Então, muitas vezes, tem justamente também o sonho trabalhando como uma resistência, né? O superego da pessoa, aquela proibição, e o sonho acaba sendo uma forma de manter a resistência. Né? A pessoa, por exemplo, que falou aí, sonhou e tal, mas a pessoa, às vezes, ela não vai ter coragem de tomar essa decisão que ela colocou. Ela sonha com uma solução, vai lá e não tem coragem. Por quê? O que está ligado? Qual afeto que está ligado nessa crise que está? O grande problema é o seguinte, que em todos os conflitos que nós temos, nós ganhamos alguma coisa de estar nele. A pessoa reclama do trabalho, reclama, mas não sai. Reclama da sua comunidade. Já viu aquele irmão na igreja? Ele reclama, o pastor não presta, a irmã não presta, o grupo não presta, mas ele não sai. O que ele ganha? Então, o que ele ganha é justamente o gozo de reclamar. É a satisfação. Então, por isso que, assim, é por isso que toda fala do paciente, você tem que acreditar naquilo que ele fala, mas suspeite. É isso que o paciente vai descobrir na análise. E quando ele descobre, ele fica às vezes fica sem chão.
Imagina uma pessoa que está 30 anos no lugar, numa comunidade, num trabalho, e ele é infeliz, ele reclama para todo mundo, e você olha e diz, mas por que essa pessoa não sai? Ele não sai dali. Aí depois, imagina se essa pessoa descobrir que ele não sai dali porque ele gosta justamente daquilo ali. O prazer dele está justamente na reclamação. E isso é tão pesado que a pessoa ela pode deixar a análise. Porque ela, quando ela percebe isso, ela fala, não, não, eu não sei viver longe daqui. Entendeu? Então, o superego, essa carência aí, a pessoa vai... A resistência introduz mudança no clima analítico. Os muitos disfarces que assume torna difícil seu reconhecimento. O sonho não só ajuda a revelar antecipadamente a sua presença, em relação a outras vias de informação, mas também é um meio de levar a resistência à consciência. O sonho fornece abordagem sensitiva, tanto das formas das origens infantis, inconsciente da resistência, e nos habilita a reconstruir sua estrutura mais sutil. Com efeito, o sonho está real para a descoberta dos aspectos multiformes da resistência. Né? Mais na frente, vamos falar sobre o sonho como oposição à análise. Então, e no último parágrafo desse 4.2 fala o seguinte, ó, a substituição da realidade pela fantasia pode toldar a distinção entre as duas. Por vezes, os pacientes dedicam tanto tempo à atenção aos seus sonhos que nunca temos notícias sobre os acontecimentos significativos que ocorrem em suas vidas cotidianas. A preocupação exagerada com sonhos converte ou real em real e reduz o real ao irreal. Então, aqui, por exemplo, aqui a pessoa pode usar também inconscientemente o sonho como uma forma de resistência de fuga. Né? Ela sempre vai contar aquele sonho e sempre como uma forma de manter o assunto restrito a algo que ela está acostumada. Né? E aí o analista tem que começar a perceber isso aí, porque a pessoa está tão fixada naquilo. Né? Como que ela está fugindo daquilo ali? Como que ela usa algo que ela já domina, algo que ela já interpreta? Então, normalmente, é muito comum o paciente ir para análise já com conteúdo pronto. De uma forma, eu já atendi paciente que ele diz, olha, ele vai para análise já com um esboço. Entendeu? Tipo assim, eu vou levar para análise aquilo que eu já domino. Então, isso é uma pessoa muito metódica. Sabe aquela pessoa muito organizada, por exemplo, que tem esse medo, essa pessoa que é paranoica com, sabe, domínio de poder, muito organizada. Então, elas, por exemplo, elas vão para a análise, elas levam para o cotidiano isso. Então, assim, se ela é uma pessoa que tem muito medo do futuro, ela é muito organizada, é muito planejada, a turma chama, como é que chama essas pessoas que é muito metódica, né? Então, o que elas fazem? Então, como que ela transforma, leva esse sintoma? Elas vão para a análise e já leva também tudo programado. Então, ela fica na análise já programando o que vai falar. Por quê? Controle. São as pessoas que têm essas fobias, né? Então, no sonho também é assim. Então, a pessoa, tem pessoas que sonham e ela quer marcar tudo, quer contar tudo, sabe? E ela fica paranoica para lembrar do que sonhou, porque ela quer saber, ela quer dominar o conteúdo, tá? Oi? Sim. Assim, normalmente, assim, é bom que no começo, na primeira sessão, primeiro você tem a entrevista, né? A primeira sessão, normalmente, na primeira sessão é as mais que o analista, ele não é como na anamnese da psicologia, não é igual. Mas a entrevista, a primeira e a segunda sessão, você vai fazer uma triagem. Então, aí você vai fazer algumas perguntas e no final da primeira sessão, você vai explicar como funciona. Por exemplo, você vai fazer entrevista, aí tá, o que ele traz aqui? Normalmente a pessoa tem uma queixa. Então, eu estou com um problema porque no meu trabalho eu estou perseguido e tal. E a pessoa vai falar, né? Aí você vai deixando ela falar. Aí ela fala assim, como que é o seu trabalho? Você vai fazer algumas perguntas. Você trabalhou em que lugar antes? Você vai querer saber se ela toma remédio. Você trouxe aqui agora, você já fez atendimento terapêutico em algum outro lugar? A pessoa vai falar. Então, você já teve problema assim antes? Já teve problema de algum problema assim? Já teve? Toma algum remédio?
Entendeu? Isso você vai fazer uma triagem, que é para ter um esboço geral. Normalmente, fui instruído a fazer o seguinte, quando você, na primeira sessão, você vai, na primeira e segunda, na primeira sessão principalmente, você vai direcionar essas perguntas para saber o histórico dela, se ela tomou remédio, se toma algum antidepressivo, entendeu? Se tem algum problema de saúde mais grave. Por quê? Porque altera, entendeu? A pressão, alguma coisa assim básica. Aí você vai perceber, no final da sessão, aí você vai fazer o contrato terapêutico. Bom, quantas vezes por semana vai ser atendido? Eu acho que vocês vão ter até aula exclusiva dessa parte aí na parte de supervisão. Mas o que é interessante é você falar como funciona. Olha, deixa eu explicar para você como funciona o método da psicanálise. O método é você ficar à vontade para falar o que vier à sua cabeça, o que você quiser. Não precisa se preocupar com o que vai falar. Fala o que vier à cabeça. Por quê? Porque a pessoa acha, normalmente, que ela vai ter que ir lá para falar do passado dela. Que ela vai, e já colocaram isso, né? Ela vai falar do... Não, não precisa falar. E por que não precisa? Porque em psicanálise, o passado se repete no presente. Aliás, em psicanálise não existe passado, existe presente. Não há necessidade. Mas é claro que a pessoa vai. Aí sim você vai falar, olha, funciona assim, você vai falar. Se você tiver algum sonho, você traz, porque o sonho é importante. Aí você fala, olha, algum sonho, você traz, algum acontecimento. Você vai fazer só isso, só. É a questão, é a coisa básica. Isso normalmente é na primeira e na segunda sessão. Por quê? Porque na primeira e na segunda sessão que você vai fazer um diagnóstico, podemos dizer assim, não fixo, mas traçar um diagnóstico da pessoa, qual a estrutura que ela tem, né? Não é definitivo, mas olha, você percebe que ela tem conflito entre o bom e o mal, o certo e o errado, então você percebe que o problema dela, a estrutura é neurótica. Mas você percebe também que ela quer dominar as coisas, que ela é muito, bom, mas neurótica, mas é obsessiva. Então, já é uma neurose, você está entendendo? Ou é uma neurose com fobia. Então, você vai traçar isso. Mas aí o paciente chega, aí ela começa a contar que a pessoa odeia ela e a outra ama ela. Aí você começa a perceber que ela divide as coisas em bom e mal, em certo e errado. Aí você diz, olha, esse traço aí já é mais psicótico. Já não tem conflito, ela já é... As pessoas têm muita certeza. É isso e aquilo, sabe? A dúvida, a neurose tem a ver com dúvida, o conflito. A psicose é certeza. O psicótico não tem dúvida, tem certeza. Então, numa hora de conversação, você vê que a pessoa em nenhum momento apresenta dúvida em nada. Ela é só perseguida, porque os outros odeiam ela, porque ela não gosta disso, porque fulano conspira contra ela. Aí você ouviu em 40 minutos que essa pessoa, ela é o Rambo correndo dos vietnamitas. E bomba estourando para todo lado. Não, não é neurose isso. Isso é psicose. Isso aí é paranoia, é perseguição. Você entendeu? Então não tem uma regra, mas as primeiras sessões servem para que você trace pelo menos um diagnóstico provisório. A palavra que faltou foi essa. É um diagnóstico provisório. Porque você vai percebendo outros traços. Tá? Sim? Traz um para mim. Água. Então, assim, existe níveis de sofrimento, né? O que é beira da loucura? A beira da loucura que ele tem é conflito. Veja o que eu estou dizendo aqui, ó. O que define muito entre uma neurose e uma psicose é o seguinte: como você vivencia esse conflito? O sofrimento dela é porque ela deseja fazer algo, mas é proibido e ela quer fazer e não faz. Então, esse sofrimento é um sofrimento comum, neurótico. Agora, tem o psicótico, que já não tem esse conflito. Ela faz aquilo ou rejeita aquilo, entendeu? Então, não tem como a gente quantificar o sofrimento, porque o sofrimento de cada um é de acordo com a sua estrutura. Aquilo que pode deixar um outro quase doido é tranquilo para o outro. Está entendendo? A dificuldade
Qual a dificuldade em quantificar um sofrimento? Quando você fala o outro à beira da loucura, então é o seguinte, o que perturba a um muito, perturba pouco a outro. Por quê? Porque a estrutura de cada um é diferente. Então, aquilo que pode me deixar em conflito, pode produzir pouco conflito no outro. Então, não dá para se ter uma dimensão de diagnóstico assim, geral. Né? Depende muito da estrutura de cada um. Tá? Transferência no sonho, 4.2. No segundo parágrafo, tem uma colocação interessante sobre a transferência no sonho, que fala o seguinte, os sonhos revelam a concepção predominante do que sonha sobre o analista, mediante o papel que ele atribui. O analista pode materializar-se como professor, pai, agente de lei, espião, servidor, palhaço, condutor de um veículo, como presidente ou monstro. No caso dos sonhos em que o analista aparece, é importante distinguir entre aquelas apresentações que se referem tal como ele é e as que dotam de qualidade transportadas pelos modelos anteriores. Aqui está falando o seguinte, no sonho, porque chega um certo momento da análise que os sonhos, o analista começa a tomar lugar no sonho. Essa é a transferência. Entende? Então, a pessoa, ela coloca, e ela até mesmo, a pessoa chega até a dizer, eu tive um sonho, eu acho que tem a ver com você. Por exemplo, eu tive uma paciente que eu atendi, em um certo momento da análise, ela teve um sonho comigo. Sonhei com você. Teve um sonho. Olha lá. E qual foi o sonho? Você estava indo num carro, e era no seu carro, e aí a gente estava indo, a gente caiu na água, num rio, e aí o carro afundava, mas os vidros estavam abertos e não entrava água. E aí eu fiquei assim meio agitada, aí eu bati no vidro, aí o carro subiu e a gente... Então veja, um carro na água. Água não é lugar de carro. Você veja que... olha a água, o símbolo que tem da água na psicanálise, no geral. Né? Lembra do inconsciente que fica para baixo? Então, ela me colocou indo com ela nesse carro. E a gente cai na água. Água que não é um local de carro ir, né? A tendência é que um carro cai na água é afundar. Então veja, revelando os medos delas de mergulhar em coisas mais profundas. Só que o carro afunda, mas não entra água com o vidro aberto. Quer dizer, o medo que essa pessoa está tendo de mergulhar, né, de estar com o analista, sabe que com o analista vai ter esses percalços, mas o interessante é que a água... Estão percebendo? Uma transferência aí, dizendo para o analista, olha, eu confio que vai dar certo. Olha o que ela está jogando para o analista. Olha, eu confio que vai dar certo. Eu sei que o psiquismo, a mente é algo, não tem lógica, não é como um navio. Não é como um navio que pode afundar, mas a água é o lugar onde o navio está. É um carro. O que tem a ver o carro com a água? Não é? A possibilidade de afundar é grande. Mas é interessante que ela diz, olha, no sonho que afunda mesmo, mas não entra água. Não morre afogado. Não está revelando aí que ela chegou num estágio da análise que o inconsciente diz, se continuar, vai ter imprevistos. Vai haver momentos difíceis. Né? O carro na água. Mas o interessante, depois que ela disse que passou-se um tempo, ela pediu para mim subir o vidro, olha só. Mesmo não afundando, ela pediu, ou seja, o cuidado, o medo que ela tinha. E aí disse que o carro subiu na água e depois que saiu, não teve problema nenhum. Você está percebendo a transferência aí? Ela colocou mesmo. O inconsciente dela estava dizendo o seguinte, ó, chegamos no limite agora que vai exigir, de fato, confiança. Talvez seja essa palavra. Ela ainda não estava confiando se o analista dela, se na relação terapêutica, ia conseguir. Né? E o sonho fez o quê? Revelou esses medos. Trouxe. Tá? Então, vai haver muito isso, de sonhar com o analista. Entendeu?
Sonhar com o analista estava com outra pessoa. Eu tive um sonho que você apareceu com uma fulana, e aí não vai ficar constrangida, e no sonho você ficava com ela. Olha ela colocando o desejo dela no analista, né? Proibido, era casada, aí desejou o analista, e sonhou com o analista, estava numa festa, e ele estava com uma amiga dela e tal, e a amiga dela era ela. Inocente, né? E ainda fica ainda assim empolgada. Então, eu tive um sonho, e ainda dizendo, e ainda se bobear dizendo assim ainda. Então, não sei não. E pensando dentro, sei não, esse analista é meio, sei não. Hein? Aí tem, olha o que ele estava fazendo no sonho. Tadinha, não sabe que era ela que estava com ele. Não dá na canela, não existe canela, não pode. Não seja mal. Não. Então, assim, não seja malvado, né? Veja, assim, o que está acontecendo de fato? O que está acontecendo de fato é que ela está projetando no analista desejos que ela tem reprimido e, de alguma forma, frustrada com o marido, né? Então, o que vai fazer ali? Vai continuar. Às vezes, aquele sonho passa. Você não vai chegar assim, eu vou... Imagine só o analista cruel. Então, você me colocou aí com essa pessoa, sabe por quê? Porque no sonho existe a condensação, que é a mudança, tá? E na realidade, eu vou te falar, querida, você está com desejo de ficar comigo. Pô, acabou a análise aí. Aí já era, né? Aí você que vai tomar a canelada. O que o analista vai perceber é o seguinte: existe aí um conflito. Ela está me colocando no lugar dele. O que será? É claro que mais à frente, entendeu? Vai chegar isso aí, entendeu? Então, assim, claro que nem tudo que o analista, mesmo porque quem tem que chegar, às vezes, a conclusão é o parceiro. O que a analista deve fazer é ela. No caso, o que o analista falaria? Por que você acha que você me colocou nesse sonho? Qual é a sua relação com essa pessoa? E o seu marido, né, nessa festa, estava com quem? Ele tem que levar ela a dizer o seguinte: olha, o que eu estou fazendo no seu sonho? Qual é o seu desejo? O que é que você está entendendo? Mas isso tem que ser com cuidado, né? Hum. Então, assim, primeira coisa é a seguinte: que isso é comum, é comum. Isso é ponto. Isso acontece. A questão é o seguinte: por que ela não teve estrutura para segurar? Né? A não ser que ela se sentisse ameaçada de perigo, de contato ou de violência. Aí uma outra história. Mas se está nessa dimensão da verbalização, a pergunta é: por que ela não sustentou esse desejo dele? O ideal seria ela sustentar isso e frustrar ele. Aliás, era isso que ele estava precisando. Exatamente. Ele estava precisando de uma castração, de um não. De sentir-se... Talvez ali seria a cura dele. Ó, talvez o problema não é o que falar. A pergunta é: por que é que você está interessado em mim? Tentar colocar, para identificar que falta. Não, ele já estava pensando. Não, ele já estava pensando, querida. Ele não ia pensar, não. Você veja aí, que aí tem mais, ó, o que eu posso dizer uma coisa? Essa fala dele está mais para psicótica, porque ele tem certeza. Já teve 3, você é a 4ª, ele tem certeza. Então, a questão dela aí, primeira coisa, eu concordo que não deve ser fácil. Primeiro, que precisa de ver a terapia dela está em dia. Como que ela se relacionou na sua vida com homens desse tipo.
Se ela veio de uma relação que sofreu abuso ou teve um pai abusador, acabou a análise. Ela não vai ter estrutura para isso. Tá? Então, já posso dizer logo de cara, não é culpando ela, é que poderia ter continuado, sim. Só que para isso ela tinha que sustentar o desejo dele. Eu não tô, quando fala sustentar o desejo, não é ceder ao desejo. É encarar. Porque o analista, olha, o analista está lá para isso. Esse é o trabalho do analista. Sim. Vamos imaginar, mudar os papéis aí, considerar que a pessoa seja um psicólogo. Sim. Aí você, mudando os papéis, é uma mulher e o analista é um homem. E ela é fora do mundo. Vamos imaginar o seguinte, você falou que o ideal seria sustentar esse Sim. causar uma frustração. Sim. Vamos imaginar que essa frustração, né, a mulher vai ter esse desejo reprimido, né, ela não vai conseguir satisfazer o que ela tem vontade, e pode ser que ela queira, por exemplo, hoje em dia está muito em voga aí essa coisa de assédio, certo. Não sei o quê. O analista se protege de uma situação como essa, porque pode ser que você está ali, foi até onde pode ir o profissional, essa pessoa tem, enfim, algo fora da neurose, né, que é um pouco mais complexo, e ela fala assim, essa frustração, fala, eu não consegui, mas também eu te ferro, né? Eu vou falar que você me assediou. Bom, primeiro que isso aí não está livre de acontecer, tá? Então já começa por aí. Tá. Segunda coisa, que independente do sexo ou não, o analista está ali justamente para receber essa transferência. Eu acho que ela fez certo. Em que sentido ela fez certo? Eu não aguento, eu não suporto, não dá para mim. Passou para outro. Está correto. Agora, falando do ideal do analista, se ela fosse um analista mais experiente, o que eu duvido. Olha lá. Então já começou aí, explicou. Né? Não pode. Não, isso que você está falando não é inédito, tá? Você não está criando uma teoria hipotética que nunca aconteceu, não. Já aconteceu de haver perseguição, sim. A pessoa entra numa relação psicótica mesmo, de apaixonamento, não tenha dúvida. Então, a primeira coisa que você está falando é o seguinte, o que você está falando não é uma alucinação uma teórica da sua mente, não. Já aconteceu, já teve problemas judiciais, já também. Agora, o que nós estamos falando aqui não é que independente de ser sexo ou não. O que nós vamos seguir aqui? Primeira coisa a primeira hipótese que eu fui ver já confirmou a inexperiência do analista. Primeiro ponto. Porque se é um analista mais experiente, iria castrar ele ali, sabe? Iria encarar o desejo dele e dizer não. É como se dissesse assim, você não é esse conquistador que você pensa. Você, sabe? Iria destronar esse narcisismo dele. Isso é que ele está buscando. Ele tá precisando, buscando justamente ser frustrado. Se for analisar o histórico de uma pessoa dessa, é um filho mimado, teve tudo, você entendeu? Então, ele não vê limites. Talvez ele esteja procurando uma castração. É isso mesmo, entendeu? Uma mãe. Ele está buscando uma mãe que diga não para ele, nessas mulheres. E ela não teve estrutura, tá? Mas é estranho, né? Você fala assim, um narcisismo exacerbado. Você está falando assim, pô, deixa de se amar o tanto que você se ama. Mas amar demais é doença. Sim, mas é isso mesmo. Uhum. Não, mas não. Então, agora aí é de novo, né? Aí nós estamos saindo da psicanálise para a psicologia comportamental. Não vai convencer ele. O que você vai fazer é ele perceber essa necessidade de falta. É ele elaborar isso. É ele tomar um choque, né? É uma outra história. Não adianta chegar e dizer, olha, vou te contar o que está acontecendo para você. É que você teve uma vida assim, assim, assim. Isso daí já provou que não dá. O que aconteceria, por exemplo, com um analista experiente era, primeira coisa, sustentar ele. Ia deixar ele transferir.
Depois ia frustrar esse desejo. E ao frustrar esse desejo, ele ia dar elaboração, ele ia entender o porquê dessa falta. E aí ele, sabe, o que ele está buscando aí, olha, gente, ela contou aí que ele tinha 3 e ela seria a 4ª. É a repetição. Lembra que nós falamos? Que repete porque não recorda e retorna a repetir porque não elabora? Então, ele está buscando justamente dar sentido a isso. Como não tem sentido, não encontrou ninguém, ele foi agora para analista. Cara, esse cara está pedindo socorro. Na minha visão, ele está pedindo socorro. Porque a 4ª mulher que ele está buscando um desafio ainda, né? Um analista. Essa, se eu conseguir, você está percebendo? Mas lá no fundo, ele está pensando o seguinte: será que não vai ter ninguém para me dar um freio? Será que não vai ter ninguém? Entendeu? Então, esse caso aí representa justamente isso. Por isso a supervisão, né? Se é um analista experiente, agora, lembre-se que a importância de fazer análise, né? Ela, por ser uma pessoa que está começando, estagiária, né? Não tem estrutura ainda teórica e não tem ainda o mais importante, que é a estrutura analítica mesmo, o processo pessoal. Entendeu? Por isso a importância do processo. Porque um analista experiente recebe aquilo e devolve para ele, sabe? E vai mostrando para ele. Mas aí exige uma experiência, tá? Os casos interessantes, né? Mas isso pode acontecer mesmo, tá? Bom, norma para interpretação dos sonhos. Aqui é interessante que nós vamos entrar aqui agora nas partes práticas, né? Da interpretação. E o Freud, no 3º parágrafo, Freud aplicou suas próprias associações aos seus sonhos, né? De seus pacientes, a fim de ajudar no 3º parágrafo da página 18, tá? A fim de ajudar na compreensão do que ele dizia. Freud sintetizou, assim, a orientação geral ao terapeuta para o momento de escutar o material do sonho. Vamos lá? Não devemos preocupar com o que o sonho parece dizer-nos. Se ele é inteligível ou absurdo, claro ou confuso, já que o que estamos buscando não é o material consciente. Então, aí é que está. Basta nós lembrar que o material que vem do sonho é um material que ele é deformado, né? O material do sonho, ele já não vem puro. Por quê? Porque o próprio fato de que a pessoa lembra do sonho, ele já lembra aquilo que a censura liberou. Isso é muito interessante. Então, quando o paciente vai falar o sonho, já foi feita uma seleção. Aquilo que pode ser lembrado. O que passou para a lembrança dele, já foi que a censura deixou. Então, normalmente, o mais importante do sonho ainda não está no sonho. Pode não estar no sonho. O mais importante é justamente aquela parte que ele esqueceu. Por quê? Lembre-se, o objetivo do sonho é proteger o sono do sonhador. Por isso que é muito comum, já aconteceu comigo na experiência clínica, da pessoa contar um sonho agora, e em outra sessão depois, tá ali falando, sai alguma coisa, aí diz, nossa, você falando isso, agora que eu me lembrei, sabe aquele sonho? O que aconteceu? De alguma forma, houve um desbloqueio da censura. E aí, quando ela vai buscar aquele sonho, é porque essa clínica que teve agora, está tendo agora, desbloqueou aquele material lá. Era como se agora ele tivesse preparado para que esse material chegasse à consciência. Entendeu? Então é muito interessante. Vamos lá? O outro, na sequência B, devemos restringir nossa tarefa e evocar as ideias substantivas para cada elemento. Não devemos refletir sobre elas nem ponderar se contém algo relevante e não devemos ficar preocupados com o quanto elas divergem no elemento único. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: não deve ficar preocupado com a contradição, com a falta de sentido que o sonho apresenta. A tarefa ali, a gente tem que entender que o sonho é de quem sonha. E quem deve trazer o sentido do sonho não é o analista.
Por isso que é muito comum e deve-se, quando o paciente conta o sonho, o analista perguntar: o que que você entendeu dele? O que que lhe remeteu? Lembrou alguma coisa? Aí vai falar. Se não, aí, agora, se o analista percebeu que aquele sonho trouxe uma causa que já tinha sido falada em outra sessão, aí o analista vai fazer a ligação. Você percebeu que essa parte que você falou, você havia falado nisso, naquilo lá? Aí ele vai dizer: nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Olha lá. Aí ele fala assim: agora que você falou, me lembrei de outra coisa. Isso acontece muito. Parece que vai se desbloqueando, entendeu? Vai se desbloqueando ao pouco. E muitas vezes conta um sonho agora e daqui 3 sessões, algum elemento da sessão faz com que a pessoa resgate de novo. Tá? C. Olha, a gente tomar nota é uma coisa interessante, né? É bom você tocar nisso aí, porque existe uma tradição, principalmente no cinema e televisão, os analistas sentados, normalmente com a perna cruzada, né? Tipo assim, eu sei de tudo que está acontecendo no universo. Aqui o saber chegou, foi passear na Terra e parou aqui. Aí ele fica com uma caneta anotando. Primeira coisa, não sei se já falaram para vocês, se não falaram vai ser a primeira vez. Aí vocês que vão julgar. Nunca atendam um paciente tomando nota. Minha concepção. Mas Lima, por quê? Eu vou explicar. Porque se a pessoa tiver alguma estrutura meio paranoica, de ser perseguida, alguma coisa, você anotando, ela vai estar preocupada. O que será que esse cara está marcando sobre mim? Para quem que ele vai mostrar isso? Então, um paranoico, você falando e ele falando e você anotando, é complicado. Segunda coisa, é desconfortável. Você está falando algo, imagina você falando algo e alguém anotando. Você fala uma coisa, aí, que é assim, né? O chique, né? Aí você para, o que eu falei? Então, assim, esse negócio aí, se Freud fazia, pelo menos ele usava o divã e está atrás do paciente, o paciente não está nem vendo. É uma outra história. Aliás, é outro negócio complexo, divã, que, né, tem pessoas que nunca vão querer ir para um divã. Por quê? Eu tive paciente que disse: eu não quero divã, porque eu vou ficar falando para a parede? Então, tem isso. Ficar olhando para a parede? Quem decide é o paciente. A ideia do divã, qual que é a ideia do divã, por exemplo? É que você falando sem olhar para a pessoa, você pode se desinibir de não ver a expressão da pessoa. Principalmente se o analista ele tiver alguns inconscientes lá, e ele fizer algumas caretas, né? A pessoa está querendo falar alguma coisa, pensou tanto em falar aquela coisa cabulosa, aí ele fala, aí o analista, essa coçadinha na cabeça, ela ferrou tudo, né? O analista, mas faz. Então, a ideia do divã é justamente para evitar esse conflito. Mas tem pessoas que não gostam. Então, deixa eu falar para você uma coisa. Quando você está fazendo supervisão, no início, ou vai fazer supervisão no caso, normalmente você vai anotar. Mas assim, não tem muita necessidade de anotar tudo. Isso é ilusão. Sabe por quê? Porque a pessoa vai falar uma coisa, a partir da 3ª sessão, você vai começar a perceber o que se repete. Não tem muita novidade, muita coisa. Assim, não há necessidade de fazer um histórico, a anamnese da pessoa, não há. Porque a psicanálise, a base da psicanálise é o seguinte: o sintoma se repete. Se repete. Então, ela vai contar uma história, muda-se a história. Tira o gato, põe o cachorro, tira o cachorro, põe o papagaio. Mas o problema é o quê? É que o cachorro é inquieto, o papagaio é inquieto e o gato é inquieto. O inquieto ultrapassou o cachorro, o gato e o papagaio. Então, o problema ali é o inquieto. Você está percebendo o que eu quero dizer? Muda-se o cenário, muda-se os atores, mas o problema dela é o mesmo. Então, isso é um engano. Agora, se você vai levar um caso para supervisão, o ideal que eu faço, que eu já fiz, é o seguinte: depois que acaba a sessão, aí você anota as partes que te tocou. Porque quando você anota aquilo que você lembra, é porque aquilo
que você anotou, de alguma forma tem a ver com você. Vou repetir isso, que isso é profundo. Isso é filosófico, isso é socrático e etc. O fato de você ir anotar uma terapia, no meio de tantas coisas que a pessoa fala, aquilo que você se lembra que ele falou é porque de alguma forma ressonou em você. E aí, quando você leva para a supervisão, você não está fazendo terapia do paciente, mas você está fazendo a sua própria terapia através do paciente. Isso é profundo, né? Eu coloco até umas pausas meia hollywoodianas, assim. Né? Por que você se lembrou de algo e esqueceu de outro? Por quê? Então, quando você vai para uma análise, ó, isso vai chegar lá ainda breve a supervisão. Você vai anotar lá, então, é porque o paciente falou isso, aí o supervisor diz, e você? O que você sentiu quando ele falou isso? Essa é a pior hora. Aí você vai descobrir que você não esqueceu daquilo que você anotou, porque aquilo que você anotou ressonou em você. A parte que ficou, que eu não esqueci, foi da parte que ele humilhou ela. Por quê? Porque naquela hora eu senti uma raiva. Hã? Então, agora é a hora da sua análise. Por isso que você não vai esquecer. De tudo aquela 1 hora de conversa, aquela ali foi mais marcada. Por quê? Porque a baixa estima que ela expressou para você reflete a sua. Então você se viu no lugar dela. Então, não há necessidade de querer anotar. Claro, alguém vai dizer, mas o Freud anotou. Exatamente, meu amigo. O Freud atendia de segunda a sexta, o paciente ia todos os dias, e o Freud estava montando uma teoria. Você não é Freud, eu não sou Freud. Não precisa, entendeu? Eu fiz supervisão, uma supervisora, como que ela fazia comigo? Ainda faz, ainda faço. Eu estou 10ª sessão. Sabe o que ela fazia? Lima, me traz só a última sessão. Como assim? Eu estranhei no dia que ela falou. Eu falei, não, fulano, mas eu tenho, é a 10ª. Ela falou assim, então, eu quero ouvir a última sessão como se ela estivesse aqui falando. Eu quero, assim, eu não preciso do histórico dela. Porque ela é experiente. Ela sabe que a 10ª sessão já é o miolo da repetição. Por aquela sessão, ela já pode fazer um histórico regressivo do paciente. Ela já vai dar uma estrutura diagnóstica ali. Porque a 10ª sessão, aí ela vai, claro, aí ela vai ver, né? Por exemplo, uma supervisora fala assim, você percebeu que ela aqui projetou em você isso? Não. O supervisor faz isso. Ele ajuda você a ver coisas que você não vê. E você sabe por que você não vê? Porque você que está lá. Mas ela é um outro que está de fora. Então, essa preocupação de anotação, isso aí... Aliás, se você tem uma preocupação muito assim, de querer anotar e tudo, pode ser um sintoma seu, né? De alguém que quer controlar, alguém que quer ter domínio, alguém que tem medo de escapar a alguma coisa, alguém que é muito econômico, sabe? Olha como as coisas estão ligadas, sabe? Uma pessoa muito perfeccionista é complicado, né? Perfeccionista, ela quer arrumar tudo. O que é essa pessoa? Essa perfeccionista. Essa pessoa, para gastar um centavo, na igreja o pastor tem raiva dela, porque normalmente ela não é dizimista. Perfeccionista normalmente não... Entendeu? Então tem isso daí. Né? Opa. Certo. Ah. Então, assim, então, etimologicamente falando, né, etimologia, eu não sei a origem da palavra, mas o divã, divã é um assento, né? É um sofá, é um lugar de descanso, é um lugar de... veja como que é a estrutura do divã, você já vai ver o que é o divã. Né? É de relaxar. Divã é um lugar de relaxamento. E é isso mesmo. O miolo da psicanálise, a base é o seguinte: fale o que vier à cabeça sem pensar, como se estivesse delirando. O divã é o lugar onde você vai relaxar, ficar relaxado,
para que você perca o domínio sobre o que você vai falar, para que você tire a razão do pensamento. Exatamente. O divã é um lugar, porque você assim, se solta. O que você falaria se estivesse sozinho, sem ninguém ouvindo? Fala. Porque o que você falaria se não tivesse ninguém ouvindo é que realmente é o importante para você. Por isso que no divã, o analista fica atrás do divã. É para que você não se sinta coagido, pressionado, envergonhado. É para que você fale o absurdo. Porque é o absurdo que nós somos. É o contraditório. Você percebe o significado do divã? Divã é o seguinte, por exemplo, o divã é para você deitar ali e você falando, de repente você fala uma tremenda de uma abobrinha. Aí você diz o seguinte, ó, não era isso que eu queria falar. Aí o analista diz, agora é tarde, filho. Já era. Mas é isso mesmo que você queria falar. Está entendendo? Então, por exemplo, você está numa discussão, por exemplo, a pessoa que bebe. Se tem alguém verdadeiro, é o bêbado. Nunca aceite desculpa, nunca aceite desculpa de uma pessoa que bebeu e te xingou. Pelo contrário, goste dele. Porque pela primeira vez ele foi leal de fato. O divã é para você ficar embriagado, abre e fecha aspas, embriagado, e falar coisa que depois vai até se arrepender. Meu Deus, olha o que eu falei. Então, esse é o seu verdadeiro eu. É isso aí. Então o divã é isso, é para produzir esse relaxamento. Entendeu? Você vai para o divã e você vai medindo as suas palavras, é super difícil e sua repressão segurando as emoções, certo? Então, é justamente isso. Se você vai para o divã, ou seja, na terapia, e você está sempre sob o controle daquilo que fala, então você está reprimindo o inconsciente. Porque o que você fala, pensado, programado, não tem censura. Não tem censura. Então, eu estou pensando lá, colocar um tonelzinho lá na minha sala. Uma cervejinha lá. Não, tem que deixar aí, vira uma bagunça. A pessoa bebe, fala um monte de coisa. Ai, desculpa, eu estava bêbado. Então, o bêbado é o inconsciente reprimido. O bêbado é aquele que deu vazão ao seu inconsciente. Tudo que te tira da censura, né? Tá? Sugestões técnicas de Freud para lidar com o conteúdo manifesto. Devemos admitir, contudo, que o terapeuta, que em algumas ocasiões de sentimentos muito intensos, estão ligados a especialmente claro ou nítido nos sonhos. Bom, página 19. Temendo que o tratamento venha a ser pior que a doença, a ansiedade do paciente pode ocasionar um aumento de resistência e causar uma interrupção nas terapias antes mesmo que ela tenha começado. Justamente aqui, lembram do ganho secundário que nós falamos? A pessoa, às vezes, ela começa na terapia e aí ela começa, abre aspas, a melhorar, só que ela começa a perceber que essa melhora vai lhe tirar o conforto, vai lhe tirar, tá? Então, não se iluda, nem todo mundo quer se ver livre dos seus problemas, né? Então, nós falamos aqui do bêbado, por que acontece? O que o álcool faz? Música é um negócio impressionante. Como que elas falam da realidade sem ter uma programação? Tem uma música que eu não vou cantar porque eu estou numa instituição. Estou brincando. Sabe aquela música assim, ó? Meu mundo caiu, né? Meu mundo caiu quando... Como que é? Ou seja, que o cara fala que o mundo dele caiu quando o álcool subiu. Porque ele fala, ele diz o seguinte, olha, eu fiz coisas que não... Por que as pessoas bebem, faz coisa que normalmente não faria quando não bebe? Exatamente. E quem é a verdadeira pessoa na psicanálise é o bêbado. O louco são as pessoas mais certas que tem. É o louco. Oh, é. Olha lá essa ideia da irmã. A irmã tá... Se o seu pastor ouvir isso aí, irmã, vai complicar.
Pastor está dizendo assim, ei, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Ó o caderninho do psicanalista. Entendeu? Ó, a diferença do neurótico é o seguinte. Nós, neuróticos, razoavelmente normal no calor, aqui agora. Calor do inferno, que vontade de tirar a roupa, ficar sem nada. O psicótico, ele tira a roupa. O perverso tira a roupa e ainda arranca a roupa do outro que está vestido. Está entendendo? Então, o que significa isso, nessa ilustração assim? Significa o quê? Que todos nós podemos ter o desejo de tirar a roupa, mas reprimimos o desejo por causa da vergonha, não é? Já o psicótico, o bêbado vai ao estágio de psicose, é um estado, né? Que ele perde a vergonha e tira a roupa. Já o neurótico, agora veja bem, o neurótico deseja tirar a roupa e não tira porque é vergonha. Agora, tem um neurótico mais, uma dose mais louca. Ele não tira a roupa e critica o que anda pelado. Esse é o neurótico obsessivo. Aí, se um dia ele tirar a roupa, ele vai querer que todo mundo tire a roupa com ele também. Entendeu? É uma ilustração. Os fariseus naquela simbologia, entendeu? Então, isso é interessante. O neurótico, ele deseja também. Só que a censura segura. Agora, quando ele toma a bebida, o álcool derruba a censura. Aí o cantor diz, meu mundo caiu quando subiu o álcool. Pois é, por quê? O mundo caiu quando subiu. Olha né? Que paradoxo, né? Que paralelo interessante, né? Tá? Por isso que a pessoa fala assim, quando eu bebo, eu viro outra pessoa. E vira mesmo. Vira a verdadeira pessoa reprimida. Ela vira? Quer dizer, então, que é o álcool. Você está percebendo? Não vai falar o nome, não. Pessoal. E vou dizer mais. Olha o inconsciente, ó. Eu não bebo, porque se beber... Será que o inconsciente falou ali? Eu não bebo. Eu não bebo, hein? Deixa eu avisar logo. Porque se beber, não sei. Vai que isso pega, né? Mas, psicanálise é o seguinte, pessoal. A psicanálise é o seguinte, quanto menos você fala, mais você... Por quê? Porque o inconsciente se manifesta justamente na palavra. Já mudou o assunto. Já pode ver. Tá vendo? Vamos lá, pessoal? Bom, na página 19 aí, está falando justamente sobre essa relação, né, do sonho. Ó, no terceiro parágrafo, está escrito assim, ó, pode-se principiar deixando de lado o conteúdo do manifesto e, ao invés disso, que é uma técnica, tá? Perguntar ao sonhador quais os fatos do dia anterior que se acham associados em sua mente. Isso aí é toda vez que alguém contar um sonho, você tenta procurar para ela o seguinte, o que aconteceu antes? O que você conversou com alguém? Qual a experiência? Para saber qual foi o fator que desencadeou, tá, esse sonho. O funcionamento para isso é que em todo sonho é possível descobrir-se em que ponto de contato com as experiências do dia anterior. Na verdade, mesmo a referência mais trivial, uma vez que tenha sido introduzida no sonho, de algum modo é importante pelo fato de construir um ponto de partida para uma cadeia de associações contendo informações específicas. Então, toda vez que o paciente chegar e contar um sonho, não vá direto no sonho. O que aconteceu essa semana? Teve alguma coisa? Aconteceu alguma coisa diferente? Você teve alguma experiência nesse período?
dessa semana que você acha que trouxe isso, porque aí ela vai contar, então, eu fui em tal lugar, ou... Por quê? Porque normalmente o sonho, ele tem um início, né? Ele tem um start, ponto de partida. Tá bom? Vamos lá mais? Página 20. São todos técnicas. Agora, querendo falar sobre a anotação aqui, que você falou aqui, ó. Mesma coisa de uma análise, né? Anotação dos sonhos. Quando o paciente indagar sobre a sua utilidade, podemos dizer que isso é útil. A resistência da qual ele extraiu, a preservação do texto dos sonhos, será então deslocada para as suas ações. E tomaram o sonho manifesto, tornaram, né? Tomaram, inacessível para a interpretação. Em vista desses fatos, não nos surpreendemos se outro aumento de resistência suprimir totalmente as associações e reduzir, assim, a nada a interpretação do sonho. É bom lembrar ainda que sonhos em demasia pode ser um modo de manifestação de resistências, impedindo, assim, que seja dado tempo ao inconsciente para abrir com o que realmente é importante. É para alguns sonhadores usual tipo de máscara. Outra coisa que devemos lembrar é que estamos procurando analisar o paciente e não o sonho do paciente, né? O sonho do paciente é um mecanismo. Nós já falamos aqui até no anterior aqui sobre esse excesso de sonhos, como uma forma de resistência. Porque muitos sonhos, muitos símbolos, sem um conteúdo para fazer a associação. Então, o sonho é bom quando ele acontece e tem uma história para você associar com aquilo que foi falado. Se ficar um sonho, muitos sonhos seguidos, você vai ficar com muito conteúdo manifesto, né? E pouco material para associação. Então, aqui a advertência é que muitos sonhos também podem ser uma forma do inconsciente resistir à interpretação. Muitos sonhos sem conteúdo para que a pessoa possa fazer uma elaboração, tá? Pessoal, nós estamos aqui agora no capítulo de número 6, ok? Muito bem. Já estamos perto do intervalinho aí. Alguém já está pensando num café aí ou não? Vamos tirar algumas dúvidas aqui. Nós temos mais uma lição. Vamos tirar algumas dúvidas. Depois nós vamos fazer. Esse aqui, capítulo 6 aqui é praticamente um resumo geral. Alguma colocação? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém aí está pensando em tomar uma cachaçinha hoje? Hã? Cereja? É mantenção. Onde você arrumou essa receita? Certo. Ela é de molho no misto. Por isso que as pessoas comem. Mas, irmã... Não, não, é? uma boleira que falou para mim. Agora eu vou ter que comprar uma dúzia de cereja. Eu nem gostava tanto de cereja. Não. Agora eu entendi por que a cereja do bolo. Muito bem, mas é assim. Assim, eu não diria que não é que é importante, né? De alguma forma, ele vai passar condensado, ele vai ser, como é que nós podemos fazer? Ele vai ter o trabalho de camuflagem, né? Para a palavra certa, vamos dizer. Então, acaba sendo importante. Mas, talvez, o mais importante seja justamente apagado. Principalmente, se aquilo que poderia passar iria comprometer o ego. Porque o ego, o sonhador, ele está ali dizendo, não, isso vai passar. Ah, isso aqui não, isso aqui não. Isso aqui você volta lá, vai de outro jeito, porque assim não vai. Entendeu? É como se o ego, no trabalho de sonho, há uma negociação.
Eu quero passar. Não, volta lá e muda lá essa veste, porque aqui não vai dar. Porque se você passar aqui vai ter problema. Aí ele vai lá e camufla, agora pode passar. Então, assim, o ego ele vai ficar atento para que o que venha passar não comprometa. Entendeu? Para que o sonhador não tenha consciência de que ele está realizando um desejo no sonho. Porque se o desejo for permitido, não tem censura. Então é por isso que as crianças, quando sonham, criança não tem simbolismo no sonho. A criança sonha de fato com desejo. Porque ela não tem censura. Você está entendendo? O problema do sonho é a censura. É que você vai se confrontar em coisas que você... E aí é que está o segredo, né? Deseja, mas não sabe que deseja. Tá vendo? O rapaz aí da cachaça, né? Esse cara aí da pinga, né? É claro que ele tem desejo homossexual, mas ele tem vergonha. Mas quando toma a cachaça que fica fora de si, ele fala que se dane, eu vou viver a minha vida. Aí vai lá, aí se for crente vai dizer o quê? Foi o espírito da pomba gira, por exemplo. A pomba gira é o recalcado da mulher evangélica lá, entendeu? Ela tá lá com um monte de desejo, de repente dá uma pulada com o irmão lá e... o que foi, irmão? A pomba gira, irmão, que tá nesse, o espírito de Jezabel está nesse lugar. Não, não é Jezabel, não. É o desejo, entendeu? Aí culpa uma pomba gira, né? A pomba gira está girando para outro lugar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é isso que é o problema do sonho. Ele tem que camuflar para que você não tenha consciência de que você não é de fato o que pensa que é. Esse retorno ao desejo o tempo todo pode estar relacionado também com o alcoolismo. Ele tem esse desejo, ele está buscando isso, ele tem vergonha. Então você sabe que... E aí a bebida é essa fonte de possibilidade, né? Mas você sabe que o alcoolismo, se você analisar, o alcoolismo, beber, comer, tem muito a ver com a fase oral, né? É uma fase bem primitiva da sexualidade, entendeu? Então, assim, é claro que, de novo, não vamos fazer uma análise selvagem, né? Só hipoteticamente falando de um caso. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem um vício de beber, por exemplo, esse vício de beber tem muito a ver com uma fixação no estágio oral, né? Né? Por exemplo, o desmame. Uma das fases muito importantes da nossa vida é o desmame, né? A separação que a criança tem do seio. Talvez seja a primeira perda que a criança tem muito marcante, né? Então, de alguma forma, uma criança que teve um desmame muito... Ou uma mãe depressiva que teve que desmamar a criança. Então, assim, existe muito isso. Então, o bebê, por exemplo, é buscar preencher uma falta. Ao mesmo tempo, a bebida, ela te leva para um estado mais psicótico da existência. Porque, querendo ou não, quando você bebe, você desliga dos problemas. Pelo menos naquele momento, isso é uma realidade. Olha, pessoas tímidas quando bebem viram corajosos, não é? Pensa comigo agora, usando a psicanálise como mecanismo de interpretação. Se você é uma pessoa tímida, quando você bebe, você vira corajosa. Por que você vira o inverso do que é? Será que uma pessoa tímida e medrosa não tem o desejo, a vontade de ser corajosa? E quando ele bebe, ele tem coragem para tornar-se o que ele deseja? Uma coisa é certa. Cachaça, nenhum historiador da Terra disse que cachaça tem a ver com homossexualidade. Esse coitado, alguém precisa falar para ele, filho, vamos acordar. Assume o seu negócio aí, que é melhor para você. Porque isso não cola. Isso não cola. Não... Irmãos, eu disse... Hã? Vai dar uma história? Mas você sabe o que é importante? Falar para eles aí, eu não bebo. Porque ainda bem, né, irmão? É mesmo? Sim.
Já era. Se eu já ouvi falar aqui de Campinas de uma pessoa, alguém me falou uma vez, não vou falar quem, que tem uma pessoa de importância na sociedade aqui, tem cargo público, diz que acontece isso com ele. Não vou falar quem que é, para nem dar pista, né? Mas que é uma pessoa que tem e faz parte do meio político. E faz parte do meio político, né? Diz que quando ele bebe, diz que realmente, diz que ele, assim, ele é um mão, tudo, mas quando ele bebe, diz que aí ele vira o oposto mesmo. E diz que é um caso assim, e é um do meio político, uma pessoa importante. Isso é um comentário que, só que também ninguém sabe se é verdade não, né? É um comentário. Hã? Como é que é? E termina com o quê? E a do meio? Coloca. Ser humano é bicho a curiosidade. Você sabe o que eu vou dizer para vocês? Ó, tá aí uma profissão que você não vai ter tédio. É psicanálise. Não vai ter. Porque, cara, é uma investigação maravilhosa, assim. Cada vez que eu faço, mais eu, assim, e quanto mais difícil o caso, mais melhor é, sabe? O fato de você não ter, porque normalmente nas profissões você acaba tendo certeza um momento, né? Você acaba tendo certeza. Mas eu acredito também que chega um momento do analista, do psicanalista, que ele vai começando a entrar nesse problema. Por exemplo, um professor muito bom, muito experiente, que ele dá a matéria há 10 anos, 8 anos, 10 anos, ele já não pesquisa mais conteúdo. Ele já tem lá a apostila dele, o material dele. Tá? Então, assim, isso é um problema. E o novo, a pessoa nova, ele está sempre, né, lutando. Que nem o Lacerda estava falando esses dias aqui, conversando, né, sobre a importância de uma médica, né? Uma médica nova, que a criança estava com um problema e o mais velho não percebeu nada. Aí a médica nova, como está pesquisando, questionou aquilo, será que... E aí foi a bênção que teve para o filho dele. Quem viu foi a médica nova. E o experiente não... Porque está acostumado já tinha certeza que aquilo ali... Então, assim, é uma das coisas que eu acho que é bom para a gente, mesmo em qualquer área, é nunca se estabilizar o suficiente. Mas tem uma coisa, é quase que inevitável que a experiência lhe traga um certo conforto e uma estagnação. Isso é quase um processo psíquico também. Vamos então para o nosso cafezinho? Eu vou tirar aqui o negócio aqui. Acho que não vou desligar, não. Não sei se você vai desligar aí. Não, né? Fica gravando mesmo, né? Não, mas foi por causa da bateria. Celular, não foi nada. Não foi. Só tem um capítulo para terminar, não acaba mais sendo hoje.